vocês? Como passaram aí o final de semana? Espero que todos tenham passado bem, tenham descansado, para hoje começarmos a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar a nossa gramática e interpretação de texto em folha xerocada, certo? Que foi enviada para vocês no kit, certo? Peguem lá a gramática. Nós vamos começar a nossa aula com o estudo da gramática, lá na página 54, onde nós iremos falar sobre os sinais gráficos. Tia, mas o que são os sinais gráficos? Vocês têm costume de ver palavras que utilizam sinais gráficos. Às vezes vocês podem conhecer por outros nomes, com os nomes deles, mas não usando, a palavra sinais gráficos. Todos esses sinais vocês já têm conhecimento sobre eles, beleza? Então vamos lá. Abram lá na página 54 e vamos dar início à nossa aula, beleza? Então, gente, você aprendeu que quando escrevemos, nós, em algumas palavras, são necessários utilizar os sinais gráficos, beleza? Quais são esses sinais gráficos, tia? Vamos lá, gente. Esse sinal aqui, vocês estão lembrados qual é esse sinal? Esse sinal nós chamamos de acento, o quê? Circunflexo. Nós utilizamos o acento circunflexo nas vogais tônicas A, E e O, certo, gente? O acento gráfico, o acento circunflexo, quando falamos a palavra, você observa onde está colocado o sinal, o acento circunflexo, você vai pronunciar aquela sílaba, aquela letrinha com o som fechado. Então, o acento circunflexo, ao você pronunciar a letra, o som daquela letrinha fica fechado. Como, por exemplo, o exemplo que tem aí para vocês, pânico, você não fala você, né? Você fala você. Você não fala pânico, você fala pânico. O som é mais o quê? Fechado. Então, nessas palavras, nós já estudamos as sílabas tônicas, então, necessita de quê? Do sinal gráfico. Nesses casos dessas palavras que nós falamos, é o qual? O acento circunflexo que indica um som fechado. Onde que ele vai ser colocado? Nas vogais tônicas A, E e O, beleza? Vamos passar para o próximo, acento agudo. O acento agudo, ele também é um sinal gráfico, né? Quando vocês eram menores, os professores muitas vezes falavam assim, é o acento do vovô, o chapeuzinho do vovô e o grampinho da vovó. Mas hoje vocês já são maiores, então vocês vão falar, esse sinal gráfico é o acento circunflexo, e esse aqui, né, que vocês chamavam de grampinho da vovó, vocês vão falar que é o quê? O agudo. Ele já é diferente, ele emite o som o quê? Aberto, certo, gente? Vai ter o som aberto na palavra. Ele vai estar nas vogais tônicas A, E e O, e na vogal I e na vogal U, apenas quando elas são as vogais tônicas, tá certo, gente? Então, vamos lá. Ele indica um som aberto, certo? Por exemplo, lá, até, avó. Beleza, gente? O tio é outro sinal gráfico também. Ele é utilizado para quando indica que o som é o quê? Nasal. Vou dar um exemplo de uma palavra que utiliza o tio. Saguão. Saguão. Observe que essa sílaba aqui, essa letrinha onde ficou o tio, o som dela ficou como? Nasal, que nós chamamos, que sai pelo nariz, né? O som nasal. Beleza, gente? A cedilha também é um outro sinal gráfico utilizado na letra C para mudar o sonzinho da letra C, né? O som da letra C tem esse som. Mas quando eu coloco a cedilha, ela vai ter o som de S. Nenhuma palavra começa se escrevendo com a letrinha C com cedilha, beleza? Essa letrinha C com a cedilha, ela vai vir antes das vogais A, O e U, beleza, gente? Olhem só, outro sinal gráfico é o hífen.
Quando que eu utilizo o hífen? O hífen ele pode unir palavras compostas, por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa. Ele também, para ligar o pronome ao verbo, por exemplo, espera-me, liga-me, essas palavrinhas que ligam o pronome ao verbo, eles são separados por hífen, que também é um sinal gráfico. Acompanhem aí no livrinho de vocês, tá? E nós temos outro sinal gráfico que é o apóstrofe. Apóstrofo, certo? Usado para indicar que a letra E da preposição de foi tirada em certas palavras compostas, como por exemplo, caixa de água, nós falamos caixa d'água. Aí lá no D se coloca o apóstrofo, né? Aí para não falar caixa de água, coloca caixa d'água. Aí no caso foi retirado da letra D, né, a vogal E, certo? Observe que o D se transformou em D com o apóstrofo, isso que a tia acabou de falar. Isso ocorre quando numa palavra composta, o D vem antes de uma palavra que comece por vogal. Na maioria dos casos é a palavra água, beleza, gente? Então, olhem só, o acento, vamos rever aqui com a tia. O acento circunflexo, que indica o som fechado na palavra, também é um sinal gráfico. Ele é utilizado nas vogais tônicas A, E e O, certo? Como, por exemplo, você, né? Deixa eu ver outra aqui. Avô, certo? Nós temos o sinal, o acento agudo, que indica um som fechado, até, lá. Trouxe outra palavra aqui também, água. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Saúde, certo? Então, vocês observem que essa letra, quando você pronuncia essa letra, o som, ele sai um som aberto. Então, eu utilizo o sinal gráfico, o acento agudo, certo? Outro, o tio, que vai indicar o som nasal na palavra, que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, paixão, saguão, né? Saguão, paixão, observe que saiu o som nasal, tá? Nós também temos aqui a cedilha, que é utilizada na letra C, essa letra C vai ficar com som de S. Lembrando a vocês que nenhuma palavra é escrito com C cedilha no início da palavra, certo? Então vamos lá, ó. Um exemplo, migração, migração. Aqui tem a cedilha no C. Observe que a letrinha C ficou com som de S, certo? E também tem o sinal gráfico tio, onde vai transformar a letrinha A em um som, o A e o O em um som nasal, certo? E nós temos o apóstrofe, né? O apóstrofo que vai retirar a letrinha E da consoante D. Então, um exemplo que tem aí na gramática de vocês, nós não vamos falar caixa de água, nós vamos falar caixa d'água. Então, observe que a letrinha D da consoante, a letrinha E da consoante D foi retirada. Então, onde foi retirada a letrinha E, nós colocamos o apóstrofe, viu? Então, e temos o hífen para separar palavras compostas, beleza? Guarda-chuva, guarda-roupa e outras, certo, gente? Outro é para ligar o verbo ao pronome, espere-me, liga-me, e outras que nós temos por aí. E para fazer também a separação de sílabas, observe que nós usamos também o apóstrofo, o hífen, beleza, gente? Após vocês assistirem o vídeo e lerem aí a gramática na página 54, 55, vocês irão responder a página 56, 57, 58, 59 até a página 61, tá certo? Vocês irão realizar as atividades da página 54 até a página 61.
tá certo? Leiam com atenção. Outra atividade que nós temos hoje também é de interpretação de texto, gente. Hoje a tia trouxe um texto para vocês, onde o título é O Galo que Lagrou a Raposa, certo? Vocês irão trabalhar esse texto. Esse texto ele se trata de uma fábula, é um gênero textual que é uma fábula. O que são fábulas? São narrativas onde tem a presença de animais, como eles têm vida no texto, né? Eles falam, eles são os personagens, eles vão falar, e também tem uma moral na história que passa um ensinamento para nós, certo? Então, para vocês interpretarem o texto, vocês têm que ler mais de uma vez. Vocês vão pegar palavras que vocês não conheçam aqui e vão grifar, vocês vão pesquisar o significado dessas palavras para que vocês venham entender todo o contexto desse texto, certo? Eu desafio vocês a utilizar o dicionário durante a leitura do texto, para vocês poderem pesquisar as palavras que vocês não conheçam. Após a leitura do texto, né, o galo que lagrou a raposa, vocês irão responder as alternativas que são todas referentes ao texto, a interpretação textual, certo, gente? Recortem essas folhas, colhem lá no caderno de vocês, não esqueçam de fazer o cabeçalho. Qualquer dúvida pode me procurar, estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!